Boa Olá, noite. Boa noite. Boa tudo noite, muito bem? obrigado, viu? Tudo certo, obrigado por atender o nosso convite na véspera de uma noite tão importante para a história de todos aqueles que lutam pelos direitos humanos. O Luiz Eduardo Greenhalgh recebe amanhã o prêmio da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o Franz de Castro Hauswart. E ele que é um prêmio que já foi conferido ao Betinho, para as pessoas saberem, já foi conferido ao Dom Paulo Evaristo Arnes e tantos outros gigantes aí na luta pelos direitos humanos. Então, eu passo a palavra a você, agradecendo, te parabenizando, e essa homenagem que é justa e que coroa, assim, é um reconhecimento da sua luta, que eu conheço há muito tempo, que eu acompanho há muito tempo, e tenho, né, uma admiração sincera por esse trabalho que você fez, por todos aqueles que você defendeu, salvou vidas defendendo presos políticos. Eu passo a palavra, obrigado mais uma vez, para que você faça a sua saudação inicial. Boa noite, Joaquim de Carvalho. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelas suas palavras generosas de elogio. Eu estava nos bastidores e vendo e ouvindo a Andréia e o Alex Sonic, e quero deixar também um abraço a eles, embora, né, não tenha participado. Alex Sonic, que eu conheço há muitos anos, jornalista, conhecidíssimo, que agora está lançando um livro, e André Drus, que era a âncora do programa anterior. Eles também fizeram manifestações de elogios à minha pessoa, por isso eu quero começar agradecendo a você o convite que você me fez para estar aqui no 247, ao vivo, nesta entrevista, no programa Boa Noite 247, com você, e cumprimentando os dois anteriores, Alex e Andréia. A segunda coisa que eu quero dizer é que é uma honra de novo eu estar aqui. Eu sempre digo, quando eu venho ao 247, que eu considero o 247 um instrumento de defesa da democracia. E eu vivi isso, tá certo? E vivi a importância do 247 no momento da prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o 247 que sustentou todos os dias, o dia inteiro, a inocência do presidente, os erros da Lava Jato, a cumplicidade do juiz com os promotores, os equívocos que nós, advogados, falávamos sobre o processo do Lula, e vocês justificavam isso. E em especial você, que eu acompanho, admiro, que esteve, inclusive, neste processo da Lava Jato, nesta ópera bufa que foi a Lava Jato, você chegou a viajar ao exterior, atrás de depoimentos de pessoas, né, que ajudaram a desmascarar a farsa, né, essa mancebia existente entre o juiz e a força-tarefa, tá certo? Para cercar pessoas, dentre as quais o presidente Lula. Então, Joaquim, é uma satisfação eu estar aqui com você. Queria dar boa noite a você e boa noite a todos os que nos estão assistindo neste momento. E eu fico à sua disposição. Bom, Guilherme, obrigado. Eu acho que é um privilégio para mim participar desse momento da história, né? Fazer essa entrevista e acompanhar. É um privilégio, realmente. A profissão, ela te dá eu acho que é um privilégio de você acompanhar e realmente conhecer as pessoas e participar da vida delas de alguma maneira, sendo um cronista, contando a história delas. Então, é um privilégio para mim e acompanhar esse momento da tua vida. Lembrar que o prêmio Ulisses Guimarães já ganhou, já recebeu, o Fábio Conde Comparato, você tem o Plínio de Arruda Sampaio, você tem o Júlio Lancelotti, também já recebeu. E eu pergunto, então, Eduardo Greenhalgh, a, qual é o momento que eu diria da tua vida, da tua trajetória, que você considera
que foi assim marcante, do tipo, olha, eu realmente acho que existo para fazer esse trabalho, para defender essas pessoas. Você defendeu o presidente Lula muitas vezes, tanto na primeira prisão dele quanto agora, na segunda prisão, na prisão política. E qual momento que você considera da sua vida que você disse que realmente se orgulhou muito de estar ou se sentiu satisfeito, vamos chamar assim, de estar lutando por uma causa? Antes de você responder, eu quero ler aqui o superchat da Júnia Lage de Coguerra. Quando diz Guinaldo, foi um prazer enorme te encontrar na missa do Padre Júlio, e olha que eu não tenho religião. Eu pergunto, então, qual foi o momento, esse momento todo? Eu conheço um pouco da tua carreira, a gente vai falar um pouco sobre ela também, como você engrandeceu a tua família, como você honrou o teu pai, quando você foi para a Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Mas aí eu pergunto, quando é que você realmente sentiu que ali era o seu lugar, fazer defesa desses que estavam sendo oprimidos? Eu acho que foi uma circunstância da minha vida que me levou para isso. Eu era estudante de direito, filho de um advogado, 4 irmãos, nenhum deles ia ser advogado. E meu pai sempre disse que quando eu me formasse, eu ia ficar. Ele saía por uma porta e eu entrava pela outra no escritório que ele, renomado escritório que ele tinha aqui em São Paulo, um escritório civilista. Bem, a circunstância foi da prisão do Idibal Piveta, advogado de presos políticos. Eu chego um dia em casa e vejo uma pequena notícia, uma notinha de 2 linhas, dizendo que o Idibal tinha sido preso, e eu vou então ao escritório do Ayrton Soares, porque nessa época o Idibal e o Ayrton eram sócios e defendiam presos políticos. E eu então falei para o Ayrton: o que você quer que eu ajude? O que você está precisando? E o Ayrton falou: eu preciso que você possa ir ao presídio, visitar os presos, ver as audiências, para que eu fique com tempo livre, dedicado e focado na soltura do Idibal. Eu nunca tinha lido a Lei de Segurança Nacional, eu nunca tinha entrado numa auditoria militar, eu nunca tinha ido visitar um presídio político, e eu então fui, né? E não me esqueço disso. Meu pai me perguntou, eu perguntei, pedi a ele licença, ele falou: quantos dias você vai precisar? Eu falei que achava que uns 10 dias. O Idibal ficou preso 61 dias, eu não voltei para o escritório do meu pai. Quando o Idibal foi solto, eu fui falar com meu pai e falei: pai, eu acho que eu achei o meu rumo. E o meu pai ficou muito chateado, inclusive, tá certo? Você está largando um escritório de advocacia consistente para ir defender presos políticos, isso não pode ser uma opção errada. Eu falei: não, eu estou querendo ir. Meu pai falou: bom, então você vai. E eu fui. Meu pai ficou muito magoado, não é? E chateado. Mas eu fui. Isso era 1973, 72, 73. Quer dizer, há mais de 50 anos. E eu comecei, né? Falei com a Ayrton, falei com o Idibal, e eles me colocaram no escritório, tá certo? E eu comecei, então, a ver a auditoria. Eu fui aprendendo, Joaquim, na vida, nessa militância. Eu duvidava das denúncias de tortura que se fazia naquela época, atribuindo responsabilidade aos militares brasileiros. Eu duvidava, achava que o pessoal exagerava, achava que o pessoal extrapolava. Não era possível que pessoas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, fardadas, tá certo, pudessem cometer aqueles crimes. E quando eu vi os primeiros clientes meus que foram torturados,
essas denúncias que eu achava exageradas, eu achei incompletas. A tortura que eu vi com esses olhos nos meus clientes era muito maior do que as denúncias que eram feitas sobre as torturas. Eu me lembro, né, de vários episódios. Um rapaz que eu defendi, Antônio Neto Barbosinha, acusado de ser militante da AP, ele começou a ser torturado no DOI-CODE aqui em São Paulo e começou, em determinado momento, a sangrar, sair sangue pela boca e não sei das quantas. E o torturador chamou um médico para ver o estado de saúde dele. E o médico examinou e viu que ele tinha um rim suporado. E falou, olha, tem que parar, porque senão ele vai morrer. E o torturador dizia, não vai morrer não, isso é coisa de comunista, isso é fita. Isso aqui, isso é drama, isso aqui é teatro. E o médico falava, não, precisa tomar cuidado. Aí o que resolveu esse impasse? O torturador queria continuar torturando, o médico queria que parasse, se resolveu esse episódio num par ou ímpar. Meu Deus. Num par ou ímpar. O torturador falou, se eu ganhar, eu continuo, se você ganhar, eu paro. Graças a Deus, ganhou neste episódio o par ou ímpar, o médico. E o rapaz parou de ser torturado e se recuperou. E depois foi para o DOPS e depois foi para o presídio, cumpriu uma pena, etc. Então, esse era um chocante. Quando eu vi o Aldo Arantes vindo em 1976, dezembro de 76, janeiro de 77, na queda da Lapa, quando eu vi o Aldo Arantes vir no quarto andar do DOPS, naquele corredor, amparado por 2 investigadores, porque ele não conseguia andar, e sentar no sofá que tinha, sem poder sentar, encostar apenas, sem poder encostar a coxa, o bumbum e os joelhos, e por causa do inchaço que tinha sido provocado pelo pau de arara, quando ele abriu a camisa, que eu vi que eu contei mais de 30 cigarros apagados no corpo dele, essa ferida, tá certo? Isso aí não tinha papel, nem caneta, nem tinta que pudesse, de fato, descrever o que foi as profundezas do DOI-CODE, o que foram as variações das torturas, o que foram os paus de araras, os choques elétricos, os afundamentos de cabeça, tá certo? Então, esse sistema foi assim. E eu, então, comecei a denunciar isso, e neste caso do Aldo Arantes, tá certo? O comando do 2º Exército disse que eu estava mentindo, eu disse que eu estava falando a verdade. O Aldo foi ouvido na auditoria em abril de 1977. E em abril de 77 ele tirou a camisa e estavam lá as feridas já cicatrizadas, as feridas do apagamento de cigarro. Então, eu fui aprendendo essas coisas, eu fui admirando os presos políticos, eu sempre achei que eu estava vivo porque aquelas pessoas tinham lutado, estavam lutando por mim, e eu tinha a obrigação de lutar por elas. Então, eu senti que aquele era o meu caminho, e procurei fazer, andar neste caminho com a dignidade, com a honradez que eu trouxe de casa, entendeu? E assim fiz. Lutei pela anistia, fui presidente do comitê de anistia, denunciei torturadores, participei do projeto Brasil Nunca Mais, que foi a primeira Comissão Nacional da Verdade, certo? Que foi feita com Dom Paulo Evaristo. Foram 5 anos de trabalho, né?
copiando e xerocando todos os processos de lei de segurança nacional que estavam nos arquivos do Superior Tribunal Militar, entendeu? Num processo clandestino, fizemos o livro Brasil Nunca Mais, tá certo? E usamos para denunciar as torturas os próprios processos das auditorias militares. Quer dizer, que eram provas irrefutáveis. Não é, entendeu? A gente não foi buscar na imprensa, não foi buscar, fomos buscar nos processos da tramitação da auditoria. E assim eu vim. Então, Joaquim, esse meu caminho foi um caminho que, uma circunstância, a prisão de um amigo meu, acabou me levando e acabou me consolidando. E acho que fiz certo e me dediquei exatamente à defesa dos presos políticos, à luta pela anistia, no combate à tortura, na lista de torturadores. Fizemos listas de torturadores, fizemos denúncias internacionais. Então, esse conjunto... Não, veja só, me desculpe de tomar o tempo nessa... Naquela época, eram 10, 12 advogados de presos políticos aqui. Você contava nos dedos das mãos. Eram pessoas abnegadas. Tinham pessoas, outros colegas nossos, que não chegavam perto da gente, com medo do risco de estar perto da gente. Então, aqui em São Paulo, você tinha Ayrton Soares, Idibal Piveta, José Carlos Dias, Iberê Bandeira de Melo, certo? Maria Regina Pasquale, Rosa Maria Cardoso, né? José Roberto Leal de Carvalho, Belisário dos Santos Júnior. Eram poucos, nós éramos poucos advogados. Maria Luísa Bierenbach. Então, mas nós éramos aguerridos, nós éramos juntos, nós íamos até o limite da possibilidade. O AI-5 foi editado e proibiu o habeas corpus. Nós fazíamos, nós não dizíamos que era habeas corpus, mas nós apelidávamos e fazíamos uma petição igual a do habeas corpus, sem chamar o habeas corpus de habeas corpus. E assim a gente foi quebrando a incomunicabilidade, foi pondo os torturadores para trás, e aí os grandes processos, né? O processo de São Bernardo, com Lula, processo dos padres franceses no Pará, né? E assim foi, sucessivamente, até chegar aqui. Eu vou receber esse prêmio e fico muito feliz, porque Franz de Castro Roosevelt foi um advogado que, numa rebelião de presos, os presos fizeram, numa delegacia de polícia, os presos, aqui em São Paulo, os presos fizeram 2 policiais civis e um policial militar, tá certo? Como reféns. E esse advogado, mais um outro, foram chamados para ficarem como intermediários nas negociações para a libertação dos reféns que os presos tinham feito e a soltura de alguns presos que reclamavam nesse. Esse senhor foi lá e se trocou pelos reféns. Os reféns foram liberados e ele ficou no lugar dos reféns. E quando ele foi sair num carro com alguns dos presos, todos foram metralhados. A situação foi tão grave, tá certo, que hoje o próprio Papa Francisco e a Igreja Católica está tratando do processo de canonização dele, de beatificação dele, tá certo? Então, em boa hora, a Ordem dos Advogados, há mais de 30 anos, estabeleceu este prêmio. Este prêmio, Franz de Castro, tem para nós, os advogados, o mesmo efeito e o mesmo valor, Joaquim, que o prêmio Herzog tem para vocês, jornalistas. Talvez pelo risco, o prêmio Herzog vamos dizer, ele é de bastante prestígio, um reconhecimento
mas o trabalho que vocês fizeram, o que vocês fazem, muitas vezes arriscando a própria vida. Eu diria, é difícil falar qual o trabalho é mais importante, mas no seu caso, eu quero até lembrar aqui o episódio, já falamos sobre isso, mas gostaria que as pessoas ouvissem, para ficar registrado nessa live. Você próprio sofreu um atentado e você acabou sendo poupado justamente porque você é um advogado habilidoso, entendeu? Defende uma causa, mas separa bem o que é pessoal do que é a própria causa, né? E você acabou sendo poupado por uma pessoa que era da repressão, porque você seria morto ali, naquele local. Eu queria que você, por favor, pudesse falar sobre esse episódio, para que as pessoas saibam como era difícil fazer aquela defesa, como era difícil atuar naqueles casos. Esse episódio foi assim. Na auditoria militar aqui, na auditoria militar da Brigadeiro Luiz Antônio, tinha 3 auditorias, a primeira, a segunda e a terceira. Na segunda auditoria, funcionava como meirinho, como oficial de justiça, um senhor chamado Alfredo dos Santos Júnior. Esse senhor Alfredo dos Santos Júnior, quando você subia a escadinha do sobrado, que até hoje existe na Brigadeiro Luiz Antônio, você dava de frente com a salinha em que ficava este Alfredo Santos Júnior. Ele era uma espécie de meirinho, ele punha uma capinha preta, ele anunciava o número do processo, ele chamava testemunha, ele era um oficial de justiça, a serviço da justiça militar. Então, nós, muitas vezes, subíamos as escadas e cumprimentávamos. Bom dia, senhor Alfredo. Boa tarde, senhor Alfredo. Até logo, senhor Alfredo. Sem ele para lá e nós para cá, mas com educação. Ponto. Uma época se descobriu que esse homem era a ligação do DOI-CODE com a auditoria. Na verdade, ele fingia que ele era um oficial de justiça, mas, na verdade, ele era o homem de ligação do DOI-CODE com a auditoria. O juiz auditor, quando queria saber se determinada pessoa estava presa, perguntava para ele. E ele ia lá no DOI-CODE, ou telefonava, não sei, e informava. Ele era a relação, o intermediário entre o DOI-CODE e a auditoria. Quando se descobriu a verdade sobre o que ele fazia na auditoria, os advogados, colegas nossos, pararam de cumprimentar, tá certo? E eu falei, olha, eu não vou... Há anos que eu subo lá e falo bom dia, boa tarde, eu vou continuar falando bom dia, boa tarde. E foi assim que eu fiz. Ponto. O tempo passou, um belo dia, eu estou no meu escritório e recebo um telefonema, tá certo? A minha secretária, Marina, recebe um telefonema e fala, ó, vocês saiam daí que nós vamos explodir o escritório. E desligaram o telefone. A menina entrou assustada na minha sala, essa Marina, que era uma menina de Taquaritinga, e falou, olha, aconteceu isso, e eu fiquei, então, achando, pode ser um blefe, pode ser um trote, pode ser uma ameaça, mas eu não quero pagar para ver. Então, eu encerrei a atividade do escritório, umas 4h30, 5 horas da tarde, fechamos o escritório, cada um foi para sua casa. Antes de eu ir para casa, do lado do meu escritório tinha uma pensão, onde eu, Ayrton, muitas vezes almoçávamos lá. E era a nossa vizinha. E eu falei para a nossa vizinha, falei, olha, está aqui o meu telefone, qualquer coisa a senhora me liga. E, de fato, quando foi meia-noite e pouco, ela me ligou. Olha, doutor, deram tiros no seu escritório. E espalharam uns panfletos. E nós chamamos a polícia. E eu acabei indo lá. De fato, eles atiraram nos vidros da porta do escritório, das janelas do escritório. Eles metralharam
o nosso escritório. E jogaram panfletos na rua, dizendo: aqui são comunistas, esse é um aviso do Comando de Caça aos Comunistas, do CCC, são advogados, mas não são advogados, são comunistas, são traidores da pátria, são isso, são aquilo, tá certo? E foram embora. Muito bem. Isso aí, sei lá, acho que foi 1982, 83. O tempo passa, tá certo? Eu fiz queixa na polícia, fizemos um boletim de ocorrência, existe esse boletim de ocorrência, mas a polícia não investigou nada, não foi atrás de nada, que isso, né? Foi a própria polícia que fez, ponto. O tempo passou, Joaquim. Chegou o dia da vitória do Lula. 2002, o Lula ganhou a eleição. Eu era deputado federal, tá certo? E a moça que trabalhava, que era minha chefe de gabinete, entra na sala e fala: tem um senhor chamado Alfredo, quer falar com o senhor. Eu atendi. Quem é que está falando? Aqui é o Alfredo dos Santos Filho. Ô, senhor Alfredo, como vai o senhor? Estou aposentado, estou aqui em São Vicente, agora eu não faço nada. Sim, tudo bem. Eu peguei na lista dos deputados o seu telefone e estou ligando. Mas o que foi, senhor Alfredo? Não, eu estava querendo ver se o senhor arruma um convite para eu ir à posse do Lula. Aí eu falei: mas como, senhor Alfredo? Não, afinal de contas, ele foi cliente nosso. Ele foi cliente nosso, da auditoria. Aí eu falei: senhor Alfredo, eu vou ver, não sei das quantas. E, de fato, eu fui atrás do Silvio Pereira, que era a pessoa que estava coordenando isso, e perguntei para o Silvinho. Eu falei: Silvinho, estou querendo um convite. Ele falou: Genraldo, não tem convite coisa nenhuma. O que tinha para entrar dentro do palácio já entrou. Esses convites estão sendo vendidos agora no câmbio negro. Não tem condição de ninguém entrar aqui mais. E não sei das quantas. 2 dias depois eu liguei para ele: seu Alfredo, desculpa, não tem mais convite. Eu falei com o responsável pela área, não tem mais convite. Os convites já foram distribuídos, são convites nominais, não tem mais chance nenhuma, não sei das quantas e tal. O senhor desculpa, o senhor vai ver pela televisão. Ele falou: eu vou ver pela televisão mesmo. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a você. Você me fez esse favor agora, mas eu te fiz um favor também. Eu falei: que favor que o senhor me fez, seu Alfredo? Você se lembra que teve um telefonema avisando que iam atacar o seu escritório? Esse telefonema foi dado por mim. Olha só. E eu dei o telefonema porque você foi o único advogado que continuou me cumprimentando. Falei: senhor Alfredo, muito obrigado. Quer dizer, 20 e tantos anos depois, eu fico sabendo, tá certo, que o telefonema foi dado pelo homem de ligação do DOI-CODE. Saiam daí, porque vai vir bala, entendeu? E ele falou: então, você me fez um favor, foi atrás do convite, mas eu também já te fiz um favor lá atrás, entendeu? Esse fato é muito, muito interessante. Esse senhor, acho até que já faleceu, porque isso foi em 2002, não foi? A véspera da posse do primeiro mandato do presidente Lula, e nós estamos já 20 e tantos anos depois. Ele já era bem velho, tá certo? Já na auditoria ele era mais velho que todos nós. É um episódio interessante. Muito interessante. Ô, Guilherme, você nasceu em que ano? 1948. Ah, tá, porque o Franz de Castro, ele nasceu em 42, eu juntei, e quando ele foi metralhado, ali foi 81, salvo engano, então ele era muito jovem, ele tinha 39 anos, né? É verdade, é verdade. Você chegou a conhecê-lo pessoalmente? Não cheguei a conhecer. Ele é um herói, né? Ele é um herói, ele é um mártir. Ele é um mártir da advocacia, ele trabalhou na pastoral carcerária,
ele defendeu prisioneiros, tratamento digno para os prisioneiros. Ele tem uma biografia irretocável, tá certo? E acho que o nome dele, a história dele, a biografia dele, faz com que esse prêmio seja muito bem-vindo e muito bem escolhido pela Ordem dos Advogados. Foi nessa época que começou a se bater muito a direita, aquela direita que surgia, que falava direitos, criticava muito o pessoal dos direitos humanos. Foi nessa época que começou Foi nessa época. Programas policiais, Isso. né? Afanásio Jazade, Bandido Isso. Bom é Bandido Morto, Dom Paulo Evaristo Arnes, os direitos humanos. Nossa, nós tivemos uma época que defender direitos humanos era um pecado. Esse cara aí é dos direitos humanos. Acontecia qualquer notícia de crime e não sei das quantas, e os programas sensacionalistas da televisão diziam: cadê o pessoal dos direitos humanos? Chama o Dom Paulo aqui, cadê o Zé Carlos Dias, cadê o Greenhalgh, cadê o... E assim era assim. E nós ficamos muito estigmatizados, tá certo? Mas continuamos a defender os direitos humanos. Exatamente, era uma coragem naquela época, né? Defensor dos direitos humanos. Eu dizia, era a extrema-direita que eu acho que estava começando a colocar essa garra para fora, não se falava disso, né? Mas era essa mesma extrema-direita, né? Ela vai tentando, né, tentativas sucessivas, recua, avança, para chegar ao final, tá certo? Na eleição do Bolsonaro, a sair totalmente do armário, tá certo? E fazer o que fizeram com o Brasil. E essa mesma extrema-direita que agora é responsável pelo 8 de janeiro, que agora é responsável por essas tentativas de golpe que nós estamos todos os dias vendo na imprensa, entendeu? É isso. Eles sempre estiveram por aqui, né? Essa que é a questão, né? Ainda tem o livro, o filme agora do filme do Walter Moreira Salles, né? Que é Ainda Estou Aqui. Mas, na verdade, eles também sempre estiveram aqui, né? Essa que é a questão. Sempre estiveram, não mudaram nada. Na Constituinte, tentaram dizer que queriam voltar para os quartéis, que a partir daqui as Forças Armadas iam se dedicar às questões técnicas, às questões específicas de cada arma, coisa nenhuma, tá certo? É uma tropa de capitães do mato, entendeu? Exatamente. É uma situação difícil que nós estamos vivendo. E acho que o governo não está reagindo à altura. Olha o que eu estou falando. E você sabe a relação que eu tenho com o presidente Lula e com os companheiros que estão no governo. Tudo que se falou agora, tudo que o telefone desse Mauro Cid desvendou, todos os diálogos que nós estamos assistindo, todo o risco que um policial federal está na escolta do presidente Lula enquanto candidato, toda essa situação, esse policial federal falando para os outros golpistas: estou na posição, estou aqui. Quer dizer, então, aguardando instruções. Todo esse projeto, tem que matar o Lula, tem que matar o Alckmin, tem que matar o Alexandre de Moraes. Né? As coisas... Você reparou que 4 ou 5 pessoas foram presas? Nenhuma dessas pessoas reagiu às suas próprias prisões. Está todo mundo calado. Né? O Bolsonaro solto. Conforme for, eu vou entrar numa embaixada. Né? Nós estamos naturalizando essa situação. Uma situação muito grave, gravíssima. Gravíssima. Se essa ditadura, se implanta o golpe de Estado, este golpe de Estado, que eles voltam a dominar o país, a situação vai ser muito mais violenta do que foi 64, 69, AI-5, etc. Aqui é o extermínio das pessoas de nós, a nossa. Então,
Eu acho que o governo devia, digamos assim, diante deste cenário, estabelecer cadeia nacional de rádio e televisão, fazer um pronunciamento de Estado, meia hora para dizer à população o que está acontecendo, o que eles estavam tramando, quem que financiava, quem que dirigia, entendeu? Porque foi tudo feito. Então, como isso não aconteceu, como a Câmara dos Deputados não se pronunciou, como o Senado não se pronunciou, como o presidente Lula apenas disse, não adiantou, eu estou aqui vivo, o Alckmin está vivo, e Deus que vamos para frente, tá certo? As coisas se jogam no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho, sinceramente, que a gravidade do que eles pretendiam fazer, porque não é a cogitação. Ele não vai cogitar, não. Eles entraram nos passos iniciais aceleradamente para dar o golpe. Essas manifestações nas frentes dos quartéis, a permanência, essas manifestações nas frentes dos quartéis, sendo financiada pelos quartéis, tá certo? Sendo defendidas pelos quartéis. Entendeu? Então, esse tipo de... Esses golpistas, essa extrema-direita, que está nas Forças Armadas, entendeu? É uma situação grave. E eu não vi o ministro da Defesa dizer, não, aqui são maus militares. Isso não mexe com a instituição. Isso mexe com a instituição. Tá certo? Não é que são maus militares. Isso é uma doutrina. Foram 4 anos. Não é? Um dia, eu conversando, Joaquim, conversando com uma pessoa aqui em São Paulo, que treina tiro, num desses CACs, não sei das quantas. Ele falou, eu vou parar de treinar, porque eu estou treinando tiro esportivo em Osasco, e o CAC que eu estou participando está virando uma célula. Nossa. Armada a serviço de um golpe militar. Esse rapaz me falou isso há uns 8, 9 meses atrás, entendeu? E eu vou parar, e parei. Por quê? Então, você começa a entender que a liberação das armas, a facilidade de compra de armas, essas multiplicações desses lugares de treinamento, esses CACs, né, de armas e não sei das quantas, acabam, assim, fazendo grupos armados, tá certo? Que saem a esmo numa incitação popular, saem a esmo dando tiro, matando pessoas, tentando coisas. Então, é uma situação muito, muito, muito grave, tá certo? E vamos ver, eu estou preocupado ainda. Sinceramente, eu estou preocupado. Porque por que não foram presos os cabeças? Por que o candidato a vice-presidente e o candidato a presidente não foram presos? Se tudo leva a eles. Por que pelo menos uma prisão domiciliar? Pelo menos uma tornozeleira eletrônica? Entendeu? Porque está demonstrado que as reuniões eram feitas na casa do candidato a vice-presidente, que foi ministro da Defesa, que foi ministro da Casa Civil, entendeu? E está demonstrado que o Bolsonaro, agora eu estou entendendo por que o Bolsonaro entrou na embaixada e dormiu dois dias na embaixada da Hungria. Agora eu estou entendendo por que ele foi para os Estados Unidos à espera do resultado das tentativas de golpe. Então, esse caso está tudo encaminhado. Precisa ser julgado. Agora, nós vamos fazer denúncia em fevereiro do ano que vem. O que está esperando, senhor? Por que não faz agora? Por que tem que esperar fevereiro para esfriar tudo, para a gente se esquecer do que está acontecendo?
Nós estamos naturalizando esse tipo de coisa. Bom, é o que eu penso. Nossa, olha, que as pessoas prestem muita atenção no que o Guinaldo está falando, viu? Absolutamente pertinente. Absolutamente pertinente. Aí eu pergunto, Greenhalgh, bom, você próximo do Lula muitas vezes, tem apelido de Mococa pelo Lula, porque na primeira prisão dele cuidava da própria família, não era só como advogado. Ele levava alimento para a família uma vez por semana, e levava o leite Mococa, que era uma caixa, uma lata grande, e por isso passou a ser conhecido como tio Mococa, e por isso que o Lula chama de Mococa. Aí eu coloco então a pergunta aqui da Regina Belos, que ela diz assim: perfeito, você precisa falar com o teu amigo Lula. Você já chegou a falar com ele? Tem falado com ele? Que eu sei que em momentos difíceis vocês falam. Você não é uma pessoa que leva como advogado, toca a sua vida como advogado, mas de fato existem alguns momentos críticos em que você fala e é ouvido. Então eu pergunto para você: você já fez chegar ao Lula? De alguma maneira você já falou isso para ele? Não falei ainda, não. Não tive oportunidade. Eu estou também, Joaquim, com uma restrição de saúde e estou fazendo um tratamento. Então, isso me prende aqui em São Paulo. E o Lula está viajando muito para o exterior. Ele teve BRICS, ele teve isso, ele teve aquilo. Não é? E, por exemplo, eu tenho essa entrega amanhã deste prêmio e tinha marcado uma ida na quinta-feira para Brasília. Vai ter uma reunião do Diretório Nacional do PT. E o médico falou que seria bom que eu não fosse, por causa da pressurização do avião e não sei das quantas e tal. Eu estou com a pressão alta, então eu estou com alguns problemas de saúde, tá certo? E não conversei com ele sobre essas questões. Ponto. Agora, estive com ele há 2, 3 meses atrás, 2 meses e meio, 3 meses atrás. Estive com ele logo depois da saída do ministro Silvio Almeida. 10 dias depois, eu estive com ele. Conversei com ele quase 1 hora lá. Achei que ele estava bem, achei que ele estava otimista com relação à recuperação econômica do país, tá certo? Ao índice de trabalhadores com carteira de trabalho registrada, que estava aumentando, né? A intensificação dos programas sociais, as obras do PAC que ele está fazendo avançar. Ele estava muito feliz no dia que eu conversei com ele, estava animado, tá certo? Com o governo, com os primeiros resultados, e me disse: o ano que vem nós vamos bombar, o governo vai bombar. Então, agora, depois dessas histórias de golpe, não sei das quantas, eu, sinceramente, não conversei com ele. Entendi. Bom, interessante. É bom que ele ouça várias. Tem que ouvir várias pessoas, Claro. assim, É e tome costume dele decisão. fazer isso. Exato, exato. Só para saber, o Luiz Eduardo Greenhalgh, quando foi agora advogado do Lula, na prisão política, se encontrava com o Lula toda segunda-feira. E o Lula pediu a ele que fizesse uma análise do processo, porque ele sabia que o processo era político. Então, ele queria saber tecnicamente onde é que estava o erro jurídico, onde tinha. Isso foi muito importante para a defesa e o Lula pediu isso ao Greenhalgh, somente porque confia no Greenhalgh. Ele confia. Então, era o Greenhalgh que conversava com ele toda segunda-feira. Isso está contado no documentário 580 Dias, mas é importante que. É bom para mostrar que a confiança que o Lula depositou no Greenhalgh. Então, eu vou perguntar, Não era só eu, vamos a bem da verdade. Nas segundas-feiras era eu, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, muitas vezes o ministro Fernando Haddad, o deputado Emílio de Souza e os dois advogados,
o Manuel e o Luiz Carlos, O que Rocha. eram o Rocha, Uhum. e o Manuel, que iam de manhã e de tarde lá, tá certo? Mas eu procurei ir todas as segundas-feiras. Acho que cumpri grande parte dos 580 dias nas segundas-feiras visitando ele, tá certo? E ele, quando eu cheguei lá, ele me perguntou. Eu falei, Lula, você me indicou na procuração e você me colocou na procuração. O que você quer que eu faça? Ele falou, o que você pode fazer? Eu falei, não sei, eu faço tudo o que você quiser. Ele falou, eu quero que você dê uma análise, faça uma análise política do processo. Eu entrei aqui pela política, eu vou sair daqui pela política. Foi isso que ele me falou, entendeu? E depois eu fiquei lá, todo dia. Foi um período de muito impacto, porque era um presidente da República preso injustamente numa cela da Polícia Federal, em que os carcereiros chamavam ele de presidente. Quer dizer, então, num prédio em que ele construiu quando ele era presidente, quer dizer, era totalmente o avesso, era o avesso do avesso do avesso, entendeu? Então, a pessoa estava presa num prédio que ela própria construiu e os seus carcereiros o chamavam de presidente. Então, esse é o Brasil, tá bom? Muito bem. O Lisandro, só para concluir, mas você era o primeiro segunda-feira que chegava lá e você teve um momento que é absolutamente marcante, mostra o grau de confiança que ele tem, você na relação de vocês, que foi quando o Lula anunciou que não concorreria e que apoiaria o Fernando Haddad. E quem leu essa carta, num ato que teve na vigília Lula Livre, foi o Greenhalgh, que não fez nenhum empenho para ler a carta. Aquilo foi um pedido insistente do Lula, uma decisão política dele, de dizer, não, quem vai ler é o Eduardo Greenhalgh, ponto final. Quer dizer, eu estou aqui, estou pagando um preço alto e vai ser ele que vai ler essa carta, como se ele próprio tivesse lendo. Não foi isso? Esse fato é o fato que foi mesmo. O Lula, a gente inscreveu o Lula como candidato. E a gente ia fazer o Lula concorrer à eleição, ainda que preso, e a gente ia ganhar a eleição com ele preso. Essa era a convicção que nós tínhamos. Ponto. Quando o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu a candidatura dele, nós começamos a tratar de quem concorreria no seu lugar. E aí eu participei dessas conversas todas, se chegou ao nome do ministro, hoje ministro Fernando Haddad. E o Lula, nós fizemos uma carta, e ele leu, releu, mudou, deu pitaco e não sei das quantas, e quando a carta ficou pronta, ficou aquela história, quem vai ler? Eu, Luiz Eduardo Greenhalgh, achava que quem devia ler a carta era a presidente do partido, a nossa companheira Gleisi Hoffmann. E o Lula, de repente, falou, não, quem vai ler a carta é você. Eu falei, eu por quê? Não, porque é você. Tá certo? Eu queria que você lesse a carta. Nossa, aquilo causou um mal-estar, porque quem era eu? Eu era um advogado. Né? Ela é uma decisão partidária, não sei das coisas. E eu fui, isso foi na parte da manhã, eu fui almoçar e voltei à tarde sozinho, para falar com ele. Falei, Lula, você me indicou para ler a carta, mas eu acho que essa carta tem que ser lida pela presidente do nosso partido. E ele falou, Greenhalgh, é você que vai ler a carta, está decidido. Você é fundador do Partido dos Trabalhadores, como eu, e eu quero que você vá ler a carta. E ele tirou um sarro, falou para mim, ó, e leia legal que eu vou ficar escutando aqui da janela, tá certo? Aí eu fui e li a carta, tá certo? Na vigília, né? Indicando, e depois eu pedi para alguém voltar lá na cela dele para ver se ele tinha lido e se ele tinha gostado. Ele falou, ele leu direitinho. Esse é o Lula.
Esse é o Lula, tá certo? E é você. E lê direitinho lá que eu quero ficar escutando da janela aqui. Para a gente encerrar, aqui Tá tem que bem. ser rápido, mas eu vou perguntar: o Lula é o mesmo Lula de sempre ou que as pessoas dizem o Lula mudou? Não. Nossa, essa pergunta dá para ficar 3 dias aqui, hein, Joaquim? Pelo amor de Deus. Tá certo? O Lula mudou. O Lula foi ficando mais experiente, tá certo? O Lula renovou, digamos assim, alguns horizontes seus na política. Né? Agora, na estrutura do Lula, é o mesmo Lula. O país também mudou. O Congresso mudou. O Supremo mudou. As instituições mudaram. E o Lula, pragmático, como sempre foi, desde a época do sindicato. Um homem pragmático, tá certo? Ele, então, olha como é que está o Congresso, vê como é que pode ir passando os seus projetos, olha a relação com o Supremo, vai tentando colocar, como colocou já 2 ministros da sua própria confiança, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin, e ele está navegando nesse mar. Então, o homem pragmático que navega na adversidade não mudou. Então, é o mesmo Lula que negociava com a Fiesp, entendeu? Que sentava na mesa de negociação com a Fiesp para aumentar o seu salário lá em São Bernardo e tal, e reunia na praça pública, no estádio Vila Euclides, 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, e fazia greve. Então, negociava de um lado, lutava do outro. Bem, o que eu estou achando, sinceramente, é que neste episódio do golpe, nessas revelações do golpe, na minha opinião, o governo ficou aquém na resposta. O Congresso não falou, tá certo? Né? Mas aí a gente entende quem é o Arthur Lira, quem é o Pacheco, então, né? Quem são os deputados. Então, o Congresso, não houve uma indignação no Congresso com o que eles estavam pretendendo fazer, tá certo? Aí, o governo, ora, porque o que eles estavam pretendendo fazer era matar o presidente, o vice-presidente e o ministro Supremo. Não era pouca coisa, tá certo? Então, eu acho que a resposta ficou aquém. Eu, quando conversar com ele, se tiver a oportunidade, vou dizer isso a ele. Olha, esse assunto é um assunto para ser tratado, tá certo? Com mais ênfase, com mais vigor. Não é para naturalizar essa situação como eu acho que foi naturalizada. Agora, eu acho que do ponto de vista do pragmatismo, da astúcia política e tal, ele é o mesmo. Tá ótimo. Eduardo, qual é aberta a cerimônia amanhã de entrega do prêmio? É aberta a cerimônia, então será na sede da OAB de São Paulo, a Rua Maria Paula, 35, segundo andar, a partir das 18 horas, tá certo? Não serei eu o único a receber um prêmio, também vai ter uma menção honrosa à juíza federal Luciana Ortiz, que é uma quase desembargadora, tantas vezes ela tem sido convocada para o tribunal, que já é de fato uma desembargadora, que está introduzindo no Poder Judiciário Federal, no tribunal aqui em São Paulo, um olhar especial dos juízes sobre os moradores de rua. Ela tem um trabalho impressionante sobre os moradores de rua, no Conselho Nacional de Justiça. Ela tem propostas avançadas para as questões do sem-teto, do sem-terra, né, dos moradores de rua, tá certo? Ela faz no judiciário um trabalho muito semelhante ao do Padre Júlio na população. Eu também vou ter o orgulho de receber esse prêmio, tendo ao meu lado, como menção honrosa,
o ouvidor das polícias de São Paulo, tá certo? O Cláudio Aparecido, Cláudio Aparecido da Silva, que está se batendo aí nessa guerra de extermínio que os policiais militares estão fazendo por causa da liberalidade do secretário de Segurança, do Derrite, por causa do governador de São Paulo, que quer dar força à polícia militar nessa guerra de extermínio, entendeu? Então, as pessoas recebem 7, 8 tiros pelas costas ao pegar um pacote de Omo no supermercado, são empurradas de pontes, tá certo? Então, um secretário de segurança que diz, tá certo? Para quem quiser ouvir, que o bom policial, tá certo? O bom policial militar é aquele que tem pelo menos 3 mortes. Pô, nós estamos numa situação grave. E o Claudinho está peitando essa situação, tá certo? Está enfrentando a situação. Tanto que o governador e o secretário de Segurança já querem dividir a ouvidoria para fazer ouvidorias regionais, para diminuir o poder da ouvidoria central. Então, serei eu a receber um prêmio, a doutora Luciana Ortiz recebendo um prêmio e o Cláudio recebendo um outro prêmio. Tá bem? Maravilha, maravilha. Será uma noite muito importante para aqueles que lutam pela humanidade. No fundo é isso. Direitos humanos é lutar pela humanidade. É isso. Guilherme, muito obrigado, viu, mais uma vez, por atender o nosso convite, por estar aqui. Parabéns mais uma vez pelo prêmio. E um abraço a todos, boa noite a todos. Quem puder ir amanhã, vá em São Paulo. Se eu estivesse em São Paulo, agora está com o escritório em Brasília, se estivesse em São Paulo, iria certamente. Eu queria realmente participar desse momento muito importante para a tua vida. Então, muito obrigado a você e para nós também, reconhecendo para todos aqueles que também estão no mesmo campo de luta que você. Então, obrigado mais uma vez. Eu vou pedir para a Andréia encerrar aqui o nosso programa. Um grande abraço, viu, Vitor? Um abraço, muito obrigado a você, Joaquim. Estou à sua disposição. Um abração. Obrigado, um abraço, até mais.